vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do livro A Forma da Água, do Guilherme Del Toro e do Daniel Kraus. Esse vídeo não vai ter spoiler, não precisa se preocupar, eu vou dar informações bem gerais sobre os personagens só pra contar um pouquinho pra vocês sobre o que é a história e o que eu achei dela. Então pode assistir sem medo, tá? Vamos lá? A história, gente, foi escrita pelos dois ao mesmo tempo em que eles escreviam o roteiro do filme A Forma da Água, então não, o filme não é uma adaptação do livro, são duas obras distintas que vão contar a mesma história, só que de formas diferentes. Então, assim, o Daniel Kraus é o criador ali daquela história, ele que teve a ideia há muito tempo atrás, e aí ele encontrou o Guilherme Del Toro, né, um parceiro, para poder dar vida para essa história, né? Colocar ela não só no papel, como nas telas. O filme eu não assisti, mas, né, pelo que eu pesquisei e tal, ele tem uma visão um pouco diferente do livro. Porque o que acontece? No livro, a gente consegue conhecer mais dos personagens, como eles se sentem, o que eles pensam, coisas que são um pouco difíceis de você, às vezes, colocar num filme. Então, né, o ator, ele tenta demonstrar aquilo, mas nem sempre a gente, né, o espectador, consegue captar tudo. A história, gente, ela vai se passar em 1962, no auge da Guerra Fria, em Baltimore. A protagonista dessa história é a Elisa Esposito. Ela é muda, órfã, ela foi encontrada às margens de um rio, né, cresceu em orfanato, ela é cheia de cicatrizes, né, ela foi maltratada e tal. As pessoas achavam ela estranha, esquisita por ela ser muda. E ela ama sapatos. Sapato, música, cinema. Logo que ela completou seus 18 anos, então ela não podia mais viver no orfanato, ela ficou meio sem rumo, meio sem saber o que fazer. E é muito interessante a forma como ela conta isso. É como se a vida dela fosse caminhando para as coisas irem acontecendo. Ela acabou morando na parte de cima de um cinema, né, meio decadente. Tinha uns quartos ali e o dono começou a alugar, já que o cinema não era mais aquela coisa. E ela fica sempre ouvindo as histórias, e foi assim que ela foi conhecendo, né, os grandes clássicos do cinema, que são listados aqui, né, comentado. Ela trabalha como faxineira na OCAM. A OCAM, pelo que eu entendi, é um laboratório de pesquisas secretas ali do governo, coisas assim. Então, como a gente está no auge da Guerra Fria, eles estão naquela corrida armamentista, bélica. As pesquisas estão procurando avanços para que os Estados Unidos consiga passar a Rússia, sabe? É aquela história clássica da escola, né? Aula de história nossa. A Elisa, ela poderia ser uma pessoa muito solitária, muito triste, mas ela tem apenas os melhores amigos que alguém podia esperar ter. A melhor amiga dela, que trabalha junto na OCAM, né, também é faxineira, é a Zelda D. Fuller, D de Dalila. E ela, gente, ela é apenas maravilhosa, ela é extremamente tagarela. Tudo que a Elisa não fala, essa mulher fala por ela. E meio que quando a Elisa não consegue se expressar para alguma pessoa, a Zelda tá lá para ajudar ela. A cumplicidade das duas é muito bonita, é muito legal ver como uma dá tudo de si pra outra. A Zelda, ela já é, né, mais velha do que a Elisa, e ela é uma mulher, gente. Uma mulher negra, gorda, e ela sofre muito, muito racismo. E é uma época que, né, a segregação racial também tá ali. E ela comenta que quando passa ali uma notícia falando de uma pessoa negra que, sei lá, roubou, matou, aconteceu alguma coisa assim, todo mundo na empresa fica olhando com cara feia pra ela, no ônibus, como se todos os negros fossem iguais. Então ela fala que é muito complicado porque ela sabe que por mais que a Elisa seja amiga dela, ela é branca. Ela não tem a mesma visão das coisas que ela, Zelda. E ela sabe que qualquer coisa que acontecer ali de ruim naquela empresa, né, qualquer porcaria que der, vai sobrar pra ela. Porque, né, as pessoas já olham pra ela de uma forma estranha. O outro amigo da Elisa é o Giles Gunderson, ele é vizinho de porta dela. E, gente, ele é maravilhoso. Ele já é um senhor, ele tem seus 64 anos. E ele é careca, mas ele usa uma peruca. Coitado, né? Ele não aceitou que ele não tem mais cabelo. Ele é pintor, ele trabalha para uma agência de publicidade, fazendo, né, as imagens ali. Mas isso, né, gente, já não é mais tão usual na época. As pinturas para poder fazer as propagandas, né, eles já estão mais interessados em fotografia, então o emprego dele tá na reta também, coitado. E o Giles, ele é gay. Então ele comenta como é complicada a relação dele com ele mesmo e com as outras pessoas, porque ele nunca sabe quando
sei lá, um elogio pode ser mal interpretado. A outra personagem que também é muito importante na história, né, pode parecer que não, mas é a Elaine Strickland, ou Lainey, que é a esposa do Coronel Richard Strickland, que é o vilão da nossa história. Nossa, gente, esse cara é muito babaca, mas vamos falar da esposa dele primeiro, né, coitada. É aquela história, né, gente? Ela foi criada pra ser a esposa, a mãe, então cuidar da casa, os filhos perfeitos, aquela coisa toda. E aí quando o marido dela, né, sai numa missão ali, vai pra Amazônia, passa mais de um ano fora, eu acho que são 17 meses que ele fica fora, ela percebe que talvez ele não volte. E se ele não voltar? O que ela vai fazer da vida dela? Tem dois filhos pra criar, ela precisa dar um jeito na vida dela. Ela começa a fazer as tarefas da casa dela sozinha, decisões que antes eram tomadas pelo marido, ela começa a tomar a frente. Ela vai gostando disso, sabe? Ela começa a vislumbrar um futuro diferente pra ela, e aí o marido dela volta. E ela mostra o machismo dentro daquela sociedade. Então, a normalização das coisas. Tudo bem o marido, sei lá, dá um peteleco nela. É marido dela, ela é propriedade dele. Essa é a função dela. Cuidar dos filhos que ela tem com esse cara e satisfazer ele. Só. Ela não tem que ter vida própria. Então é muito triste como, ao mesmo tempo que ela acha que aquilo é normal, é isso que ela tem que fazer, não foi pra isso que ela foi criada, ela já começa a bater pé e pensar, mas não é essa a vida que eu quero. Então é bem legal. Essa personagem, ela é muito rica. Todos os personagens, na verdade, eles têm várias camadas ali. Então, como eu comentei, né, o marido dela é o Coronel Richard Strickland. Ele é um militar. Ele é muito importante na história porque é ele que vai conseguir capturar o outro protagonista, né, a criatura, que não tem nome. E ele vai pra Amazônia com um grupo. E, nossa, gente, esse homem... Sério. Ele começou a carreira militar dele e ele tinha o general Frank Hoyt. Não sei como é que fala o nome desse homem. Uma coisa que ele cita muito é a Guerra da Coreia. Depois a gente descobre, óbvio, não vou contar pra vocês, mas ele cometeu um crime de guerra que mudou completamente a vida dele e amarrou ele a esse homem eternamente. Ele tem que ir cumprindo coisas que esse cara vai mandando ele fazer pra acabar que ele não ser descoberto, né? Ele é o elo mais fraco. Mas o homem é louco, gente. Ele ficou doidão depois disso. Já não era uma boa pessoa. Nossa, gente, ele dá cara close errado. Ele é extremamente machista, racista, estúpido. Ele acha que a forma como ele tem que colocar a autoridade dele é diminuindo o outro, humilhando os outros. Ele é o que é mais aberto, de certa forma, aos sentimentos dele. Não com as outras pessoas, mas é o que a gente sabe mais, porque ele fica ali divagando, né, pensando. E a gente vê que realmente aconteceram coisas com ele que marcaram ele muito, que deixaram ele meio desestabilizado, meio desestruturado. Mas ele é um babaca mesmo, não adianta querer arrumar desculpa não, ele é idiota mesmo. E ele tem uma relação com a Elisa muito estranha. Ele meio que tem um crush ali nela, gosta dela, acha que ela é a mulher perfeita porque ela é caladinha, né, muda, vai fazer tudo que ele manda porque, né, ela é subordinada a ele, não sei o que. Bizarro. A outra personagem, né, gente, é a criatura. Ele é chamado de Deus Branquia pelo pessoal ali, os índios da Amazônia, as pessoas que, né, cultuam ele. Um outro personagem, que é o Bob, que é um dos cientistas, chama ele de Devoniano. Mas o pessoal ali todo do laboratório, todo mundo chama ele apenas de ou criatura ou então de recurso. Ele tá ali para ser estudado, apenas. Então, o grupo ali do Strickland consegue capturar e eles vão fazer pesquisas, descobrir coisas ali, aproveitando a criatura. A gente vai ter um capítulo do livro que é narrado por essa criatura, ele fala ali um pouco com a gente, mas fora isso, a gente vai entendendo sobre ele pela relação que a Elisa tem com ele. E, né, gente, eu acho que falar que a Elisa tem uma relação ali com ele não é nenhuma novidade, porque, né, inclusive tá na capa do livro, né? Próximo personagem importante é um dos cientistas que ele cuida dessa pesquisa, né? Ele que tá fazendo a pesquisa com a criatura, que é o Bob... Não sei falar o nome desse cara, mas ele já deu aula em universidade, ele é um biólogo, e ele fica muito interessado ali naquela pesquisa. Quando essa oportunidade chega pra ele, ele fica muito empolgado,
Só que quando ele chega ali e vê aquela criatura e ele entende o que o governo quer, o que está realmente acontecendo, ele começa a ter um dilema moral de aquela criatura, ela pensa, ela tem uma humanidade, será que ela merece ser estudada dessa forma, ser feita de cobaia? O que a gente vai ganhar com isso? Será que isso é justo? Será que isso é certo? E ele fica nessa situação assim, e eu achei isso muito interessante, essa discussão que é trazida. A OCAM, então, como eu disse, tem os seus laboratórios, eles estão fazendo pesquisas para o governo e eles têm interesse em descobrir aplicações militares e aeroespaciais, né, gente? A guerra. Então, agora que a gente já conhece os personagens, a história é isso aí, gente. Tem ali a Elisa, ela trabalha nesse lugar, o Devoniano, né, a criatura, ela é capturada, vai ser estudada nesse local onde ela trabalha, e em algum momento ali eles vão se conhecer e tal. E não é um romance, eles não vão se encontrar e vão se apaixonar. Não é bem essa a conexão que os personagens têm. Outra coisa que eu achei bem bacana da história é que em um dado momento você vê como o mundo é pequeno. Porque meio que todos os personagens se conhecem. Indiretamente, eles se esbarram e mudam completamente a vida um do outro. É muito bacana isso, como todos eles estão naquela mesma cidade e acabam se esbarrando. Eu não sei, gente, se fica bem claro pra todo mundo quem é, né, essa criatura, o que ela esse tal deus Branquia, devoniano, recurso, o que ele é, mas ele parece ser como um deus mesmo, ele controla ali a natureza, ele tem uma relação com a natureza muito próxima, com os animais, não só com a água, não é tipo o Aquaman. Então, eu não sei, ele vai jogando, os autores eles vão colocando algumas informações que dá a entender isso pra gente. Que ele não é um animal, ele não é um homem, ele não é uma criatura humanoide, ele é uma coisa assim que vai além disso. Então, acho que daí vem tanto a relação que a Elisa tem com ele, de entender ali alguma coisa, de ter uma conexão, quanto a relação que aquele cientista tem, que o Bob tem, de ficar meio assim, de fazer a pesquisa nele, de realmente usar ele como se fosse uma cobaia mesmo. É bem interessante, principalmente a relação que o Strickland tem com ele. Agora que a questão já é de honra. Eu tenho que conseguir acabar com você. Você não vai conseguir ser melhor do que eu. Mas, né, gente, quem é esse homem na fila do pão comparado com a criatura, né? Me poupe. Devo dizer que em algumas partes da história tem uma coisa meio erótica, meio assim. Então, não sei. Não sei se esse livro é pra todo mundo. Mas, tem uma questão assim. Os personagens principais, eles têm ali uma questão com a sexualidade deles. Outro ponto interessante ali da história é que eu acho que a gente consegue fazer vários paralelos com outras situações, inclusive de hoje em dia. Então, como eu comentei, essa normalização do machismo, de achar que o papel da mulher é ser um ser inferior, o racismo muito presente ali em várias situações que a Zelda comenta, a forma como algumas pessoas são marginalizadas da sociedade e as pessoas tratam mal porque acham que, dane-se, essa pessoa não merece ter um tratamento diferente, acham que ela é inferior. Então, a forma como essas minorias são retratadas é bem interessante. Eu acho que ela não é uma história de amor, não é um romance, não é essa relação que a Elisa tem com a criatura. Eu acho que essa história fala muito sobre empatia, sobre amizade. Então, nossa, gente, cada vez mais essa história, ela comprova que o que segura a gente nessa vida são os amigos. Porque se não fosse pelo Giles e pela Zelda, não sei o que seria de Elisa. E a relação que ela tem com essa criatura é uma coisa que não dá pra explicar. Eles têm ali uma conexão, mas não é só uma coisa romântica, porque, né? É uma criatura. Mas é muito interessante a forma como eles conseguem se comunicar, como eles conseguem se conectar ali. Porque, de certa forma, os dois estão em situações em que eles são marginalizados, né? Ele tá ali para ser estudado, para ser aberto, dissecado e só. E ela é invisível ali naquele local. Ela só vai lá para limpar e ela não tem importância nenhuma para as pessoas ali, né? Tirando, claro, a amiga dela. A história, então, fala muito sobre isso e eu gostei muito do final dela. Calma, não vou contar. Mas eu achei que o final foi muito esperançoso. Tava ali uma pontinha de uma fantasia, uma coisa que eu já tava esperando desde o início, mas tudo bem. Eu achei que teve uma coisa que foi um pouco previsível. Não sei, né, gente? Eu pesquei isso.
pesquei. Eu tive esse insight ali logo no início do livro, mas não tinha certeza se isso ia acontecer. Mas eu achei o final muito bonito, muito esperançoso. Os personagens todos têm uma redenção no final, têm um final bacana. Então eu gostei, fiquei satisfeita com o final de todos os personagens. Eu só queria falar, né, que a reflexão que esse livro traz é muito interessante, né, por todos os pontos que ela aborda. E tem uma frase do Giles que eu fiquei pensando muito, que eu achei muito bacana, que ele fala o seguinte numa determinada parte lá. Em que momento uma anomalia deixa de ser algo que foge à regra e começa a ser apenas a maneira como as coisas são? Eu achei isso demais, eu fiquei um tempão parada assim pensando. E eu acho que a história, né, apesar dela se passar nessa época, né, em 1962, a gente traz algumas coisas para nossa época, para o nosso tempo e algumas coisas mudaram, algumas coisas continuam a mesma. Ainda existe um pensamento retrógrado? Sim. Temos muito que mudar? Com certeza. Então, apenas maravilhoso. Eu amei esse livro. Foi uma leitura muito, muito rápida até. Acho que poderia ter acabado mais rápido, porque ele não é um livro tão grande. Poderia, mas acho que eu li ele em uma semana, porque eu fiquei guardando. Não queria acabar ele rápido. E ele é maravilhoso, gente. Eu super recomendo a vocês. Quem já leu o livro, me conta o que achou. Se você já assistiu ao filme, me conta aí se tem alguma diferença, o que você acha. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, compartilhar pra todo mundo ver também. Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito. Toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo por aqui. E não deixe de passar no blog que vão ter mais informações sobre o livro por lá. A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau!